Meus amigos, fair play financeiro. Seria esse dispositivo a solução para o futebol brasileiro? O fair play financeiro impediria, por exemplo, o Flamengo de fazer as muitas contratações que fez nessa janela e pegou de surpresa muitos concorrentes que inclusive falaram: tem que ter fair play urgente, porque não tem como competir. Ia mudar alguma coisa? A resposta é não. Não ia mudar e arrisco a dizer, o fair play financeiro, se tivesse implementado já no Brasil, iria aumentar a distância do Flamengo, por exemplo, para a esmagadora maioria dos seus concorrentes no futebol brasileiro. Vou explicar isso, mas antes peço que você se inscreva aí no canal da TNT, toque na notificação, deixe aí o seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo. Durante a semana, o assunto fair play voltou a ser muito debatido por duas razões. A primeira delas, a janela que chocou o futebol brasileiro do Flamengo. Né? Já tinha trazido o Jorginho, aí contratou o Saul Niguez, o Emerson Royal, está na iminência de anunciar oficialmente o Samulino, jogadores de prateleira europeia que estavam na Europa com salários altos, alguns com custo elevado. Né? O Samulino, ao ser oficializado, é na casa ali dos 22, 24 milhões de euros, é muito dinheiro quando fizer a conversão aí para real. E aí muita gente falou: putz, mas tem que ter o fair play, porque senão não tem como competir e tal. O outro ponto que trouxe o assunto fair play à tona foi o próprio presidente da CBF, que desde que assumiu, o Sami Chaldi, fala sobre fair play ser uma plataforma da sua gestão, né, um dos pilares do que ele quer implementar. E aí ele deu passos já nisso, formou uma comissão de clubes ali, né, um grupo de clubes de vários estados diferentes, divisões diferentes, para debater uma proposta que seja viável de fair play financeiro para o futebol brasileiro. Essa proposta deve ser apresentada em novembro. E aí acho que não dá tempo dela já entrar em vigor em 2026. Mas independente disso, eu acho que seja em 2026, seja em 2027, em algum momento a gente vai fazer o nosso próprio fair play financeiro. Se vai funcionar ou não, só o tempo vai dizer. Lembrando, em 2015, ou seja, há 10 anos, a gente teve que meio que uma semente de fair play financeiro. Esse dispositivo está aí até hoje, mas foi pouquíssimo usado pela legislação desportiva. E ele diz o quê? Que clubes que atrasavam salários perdiam pontos nas suas competições. E isso não aconteceu, ou aconteceu muito pouco nesses quase 10 anos. Assim, foi uma legislação pouquíssimo acionada. Mas se imaginava que ali seria o início desse movimento do fair play financeiro, que acabou não virando. E agora essa discussão volta a acontecer, lembrando, o fair play financeiro existe na Europa desde 2011, que a UEFA estabeleceu as suas regras ali. Outras ligas têm as suas próprias regras, né? A Premier League tem as suas, La Liga tem as dela e por aí vai. Com uma outra variação, que muda um percentual aqui, um percentual acolá, no geral, o fair play ataca três frentes. Pagamento em dia de salário, isso é uma premissa básica para se cumprir fair play financeiro. A questão de gastos dentro daquilo que é arrecadado, ou seja, é um limite de gastos com o futebol, e esse limite tem a ver com o que você arrecada. A UEFA, por exemplo, estabelece que você pode gastar com o futebol, e aí inclui contratação, salário, comissão técnica e tal. Não tem infraestrutura aí, construção de estádio, por exemplo, ou reforma e tal, estrutural não está aí. O custo de manutenção do futebol, ele começa ali, a UEFA tolerando até 90% da sua receita anual você pode gastar com o futebol de volta. E aí, ao longo de 3 anos, isso vai caindo até chegar a 70%. Foram mudanças que a UEFA foi fazendo, outras ligas têm uns ajustes para mais, outros para menos, mas no geral estipula que você pode gastar com o futebol um determinado percentual dentro daquilo que você arrecada. Isso é bastante importante. E o outro ponto é o controle de déficit, ou seja, de prejuízo. Na UEFA, os clubes podem ter um acumulado de 3 temporadas até 60 milhões de euros de prejuízo, podendo esse prejuízo chegar até 90 milhões de euros se os acionistas fizerem aportes lá comprovados no clube. E a maioria dos clubes europeus da primeira prateleira aí são clubes com dono, né, ou com acionistas. Então, o que a gente quer dizer com isso é que você tem três frentes aqui que o fair play trabalha. Trabalha com salário, trabalha com gasto e trabalha com prejuízo. Isso é o fair play financeiro, e as equipes precisam estar dentro dessas premissas. A pergunta que fica é: se isso estivesse valendo hoje no futebol brasileiro, impediria o Flamengo de investir o que investiu?
Não. E dito isso, acho que a diferença hoje seria até maior do Flamengo para os outros, ou para a maioria, porque você tem clubes aí que hoje estão saudáveis financeiramente. Porque quando você parte da premissa da arrecadação, da receita, o Flamengo hoje está muito descolado dos outros em relação à receita e vem batendo recordes sequenciais. Então esse argumento de falar, mas aí o fair play ia frear o Flamengo, não ia, porque o Flamengo hoje ele já faz gastos dentro de um percentual muito plausível da sua arrecadação, que de novo é muito maior que a dos outros. Então, suponhamos que o Flamengo, como já aconteceu, né, arrecadar 1 bilhão de reais, ele poderia gastar entre 900 e 700 milhões de reais numa temporada. É muita grana, muita grana. E outras equipes não chegariam nem perto disso, porque também nem chegam perto do 1 bilhão de arrecadação. Então, o gasto estaria proporcional àquilo que arrecada. E aí você teria um controle disso, que seria muito bom para a saúde geral financeira do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Mas, óbvio, limitaria é, alguns investimentos. Investimentos esses que às vezes são responsáveis, mas na maioria das vezes são irresponsáveis. E o fair play financeiro vem para tentar barrar estes investimentos irresponsáveis. Esses investimentos irresponsáveis, inclusive, muitas vezes fazem uma equipe ter uma falsa sensação de competitividade, né? Porque você faz um monte de gasto ali sem saber como vai pagar, contrata um monte de reforço, encosta ali em elencos mais caros e times mais poderosos no futebol brasileiro por 2, 3 temporadas, mas não sustenta. A corda acaba arrebentando. E aí vem aumento de dívida, vem processo trabalhista, jogador que não recebe e por aí vai. É isso que o fair play financeiro tenta impedir, que os clubes maqueiem uma situação de investimentos que eles não podem fazer. O Flamengo pode fazer, o Palmeiras pode fazer, outras equipes também podem, mas muitas não podem, mas fazem, porque hoje não tem um controle. E isso vale inclusive para as SAFs. Algumas são saudáveis e têm um projeto e um plano bem estabelecido, outras, no início, gastaram bastante. E os times terminaram o ano, mesmo tendo algum sucesso esportivo, com um déficit financeiro, o que dentro do fair play financeiro configuraria um descumprimento. Então, assim, qual é a expectativa que eu tenho? Que aconteça o fair play em algum momento. Em quais moldes? Aí é preciso entender. Os dirigentes vão estar ali discutindo e você vai ter SAF debatendo com o clube estatutário, com o clube empresa, com um projeto que é mundial e projeto que é nacional. São SAFs com perfis diferentes, contra clubes estatutários bem geridos, mal geridos. Vai ser uma salada de debate. E aí tem que ver, a maioria dos dirigentes está afim de estabelecer esses gatilhos de controle, porque aí eles não vão poder ser tão populistas, eles não vão poder fazer, às vezes, contratações irresponsáveis, tornar as suas equipes falsamente bem estruturadas, quando o que está sustentando ali é frágil. Então, tudo isso tem que estar na mesa. Hoje, o Flamengo, com ou sem fair play financeiro, ele está muito saudável. Só que ele não consegue controlar os outros, né? Os outros podem fazer irresponsabilidades e eventualmente encostarem ali no Flamengo, no ponto de vista de elenco e tal, pode acontecer. Com o fair play financeiro, isso vai ficar mais difícil de acontecer. Então, aqueles torcedores que ficam gritando por aí de que o fair play frearia esse crescimento do Flamengo, na verdade, frearia o crescimento dos outros, porque a arrecadação do Flamengo ia continuar muito alta. Então, assim, tem muitos pontos para se discutir aí na implementação de um fair play financeiro no Brasil. E eu acho que é um ótimo mecanismo, mas é preciso ter consciência de que esse mecanismo vai botar um pé no freio em vários clubes, e esse clube pode ser o seu, que é irresponsável para criar elenco forte, para tentar ganhar campeonato e tudo, sem pensar no amanhã. O fair play financeiro trata o futebol como algo de médio e longo prazo, o que muitos dirigentes aqui não fazem. Então tem que botar esses pingos nos is aí para entender. Mas é fato que o fair play financeiro, nesse momento, não tocaria em nada, por exemplo, nem em Flamengo, nem em Palmeiras. Zero. Beleza? Tá entendido? Agora se inscreve aí. Falou? É nóis.